gravei, mas vou começar a gravar agora. Então, conforme as respostas de vocês, em termos daquilo que chama, atrai, mantém e retém a atenção, 6 votos foram para o processo de estilo, de design da pessoa, ok? E 3 votos foram para o processo de alimentação. Então, agora eu vou colocar o share novamente aqui com vocês daquela apresentação, certo? E nós vamos avaliar agora sobre o que a gente vai falar em termos de processo de transformação. Se a gente vai ser genérico ou se a gente vai ser específico. Então, o que nós vamos fazer, turma? Ó, vou aumentar aqui. Vamos. O que nós vamos fazer? Pessoal, isso é uma democracia, tá? Então, aqui não é um local onde a gente vai impor nada. Por isso que eu falei para vocês, a gente fez uma pesquisa. Na realidade, é aquele processo que eu falo para vocês, né? O segredo da pesquisa, como é que a gente lida. Então, a gente tem a pesquisa, a gente tem o resultado da pesquisa, o resultado da pesquisa deu 3-2, mas acontece que outros 4 votaram em outras coisas que não queriam, né, que fosse daquele 3. Ok, isso é democracia, tá? Isso não é um autoritarismo. Então, nós tivemos 6 votos para o estilo. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós, como grupo, tem mais 2 pessoas fora, então vocês vão ter que trazer essas 2 pessoas, não necessariamente precisa ficar correndo, né, porque tem um feriado aí, mas na quinta e na sexta-feira que vem a gente volta a falar desse assunto, vai ter continuidade do nosso conteúdo para poder fazer a TD1, mas a gente volta a falar do trabalho meia hora, ou da quinta ou da sexta-feira. O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, fazer, na função produção, o processo de transformação. O que a gente vai colocar aqui dentro? Então, estilo, design. 2 palavrinhas, que aí vocês vão definir para a gente. Que processo é esse? Qual que vocês preferem em termos de estilo design? Porque aí tem muita coisa a ver com um bem ou serviço que a gente vai fornecer para o ser humano. Tá? Para o ser humano usar naquilo que pode ser vestir, calçar, certo? Ou, conforme uma pessoa falou, um corte de cabelo, alguma coisa assim, que pode ser um serviço. Então, a gente vai fazer um processo de transformação. E nesse processo de transformação, que a gente vai definir em função daquilo que vocês gostam mais, nós vamos ter uma pessoa que vai estar, uma ou mais pessoas que vão estar efetivamente transformando matérias-primas e insumos no bem ou no serviço, ok? Vamos supor que seja, vamos supor só que seja vestido, tá? Então, nós vamos ter um processo de transformação de tecido em vestido, ok? Deu para entender o que eu estou falando? Um processo de transformação, não sei se vai ser esse, tá? Eu gostaria que vocês fossem confabulando até lá. O nosso processo de transformação, como exemplo, vai ser de tecido em vestido. O que eu preciso para fazer esse processo de transformação? Então, vocês, de acordo com a aula passada, vocês vão pesquisar o que eu preciso em termos de input. Ok? Quais são os recursos humanos? Quais são as instalações, os processos, os materiais, a localização, o tipo de energia, o tipo de informação, entre outros inputs que a gente precisa no processo de transformação. E aí, com o processo de transformação, eu tenho o produto pronto, o que eu vou ter? Eu vou ter a entrega dos bens e de serviço, do bem ou do serviço, no caso do no nosso caso, desse bem, que é o vestido, para o cliente, ou para um grupo de clientes, ou para o que a gente chama de nicho de mercado. E o que eu preciso fazer, turma? Para que eu entregue esse produto, eu preciso ter os pedidos. Para eu ter o pedido, eu preciso ter a divulgação do produto. Para eu ter a divulgação, eu preciso de um processo de marketing disso daí. Então, olha só, a gente está colocando aqui dentro que o processo de transformação ele envolve todos os inputs, mas ele envolve os outputs.
E os outputs é a venda do produto. No caso, só estou dando um exemplo do vestido. E o que eu vejo quando eu faço um vestido em termos de performance e de resultado? Eu vou começar a ver as minhas medidas, indicadores de desempenho, que é a performance, e de resultado. Quantos vestidos eu vendi, como se teve reclamação, se teve devolução, e aí com isso eu meço a minha qualidade. Eu vou verificar o meu custo, e a gente já falou lá no primeiro exercício da pizza, quanto custa e quanto eu vendo. Eu tenho que ter um preço de venda que pague os meus custos fixos e os meus custos variáveis e me gere lucro. Eu vou ter que ver a minha produtividade. Então, eu quero que vocês, 11, se adequem de tal forma que tudo isso aqui do processo de transformação do nosso estilo design seja coberto. Tá? Então, cada um vai fazer uma ou duas ou três coisas nesse processo. E o que é que vocês vão fazer? Pesquisar sobre aquilo que você vai transformar. Então, da mesma forma como eu pedi para vocês fazerem aquele exercício da pizza, ou seja, na matéria-prima, o que é? No insumo, o que é? Quanto custa a matéria-prima? Quanto custa o insumo? Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo? Como é que eu processo? O que sai de resultado? Como é que eu entrego? Como é que eu vendo? Como é que eu divulgo? E quais são os meus indicadores? É como se a gente estivesse montando uma empresa, como se a gente fosse fazer um exercício de empreendedorismo, ok? Nós estamos fazendo um exercício de empreendedorismo do nosso processo de transformação. Perguntas? 8 minutos para perguntas. Ô, turma, perguntas? Vamos lá. Perguntinhas. Luiz, você que é um cara bom de pergunta, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Senhor, não muito, mas o que eu entendi é que o senhor quer que a gente crie um processo de formação de tal produto, né? Mas eu Isso, um acho que isso processo de transformação. Então, isso, nós escolhemos o processo que é referente ao estilo design do ser humano, ok? Pode ser do ser humano mulher, do ser humano homem ou do ser humano que tem um gênero diferente. Então, hoje, de repente, a gente poderia até partir para um LGBTQI+, porque é um grupo de pessoas que tem um poder aquisitivo muito bom. Estou dando uma sugestão para vocês, e a gente incorporar nesse processo, por exemplo, roupas específicas para o homossexual masculino, para o homossexual feminino, alguma coisa assim, porque é um pessoal que tem poder aquisitivo legal. Então, de repente, a gente tratar do estilo dessas pessoas. Só estou dando um exemplo. E aí, a partir do processo de transformação daquele produto que a gente escolheu ou daquela linha de produtos que a gente escolheu, a gente vai no que vem antes, que são os inputs, e vai no que vem depois, os outputs e as medidas de produtividade, de desempenho e de performance e indicadores. Ok? É essa a ideia mesmo, Luiz. Tá? Então, o que vocês vão fazer? O que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês definissem qual é o nicho que vocês vão atacar. Então, de novo, né? Pode ser o homem, pode ser o esporte, pode ser a mulher, pode ser Paralimpíadas. Tem um monte de nicho em que a gente pode atacar. A gente tem que escolher um nicho. A partir do nicho que a gente escolher, a gente escolhe o processo de produção. Qual é a transformação? O que eu vou fazer? Ok? A partir do que eu vou fazer, inputs, outputs, indicadores de performance de resultado, produtividade e qualidade. E aí, turma, não se preocupe. Chegou quinta-feira que vem, professor, não saiu nada. Não que eu vá fazer, né? Eu gostaria que vocês fizessem. A gente monta uma tabelinha e aí vocês vão se colocar em cada um deles. Aí eu vou dar, assim, por exemplo, 11 posições e vai ter um nome em cada posição. Às vezes vai ter, por exemplo, tem 15 posições, aí às vezes vai ter que aparecer um nome duas vezes. Ok, Luiz?
Beleza, professor, tranquilo. Tranquilo? Galera, vocês aí, mais alguma dúvida? Não? Coloquem o positivo aí, então, para mim. Lara, ok. Vamos lá, positivo, positivo. Coloquem aí o positivo. Tatiane, Guilherme, Giovanni. Débora, ok ou não? Ok. Vinícius, ok. Igor, Débora, falta. Débora, ok. Pamela e Igor. Falta vocês dois agora. Pamela e Igor. Pamela, muito bom. Igor, ok? Então, vamos fechar aí. Gratidão aí pela presença de vocês, pela participação de vocês. Vamos nos conversando, tá? Não se preocupem, a gente vai usar o tempo da aula. Tudo que a gente vai fazer é no tempo da aula. Quase nada fora da aula. Então, a gente vai fazer a pesquisa. Então, vocês têm que ter, pelo menos, à disposição de vocês, uma internet para a gente pesquisar. Galerinha, bom final de semana para vocês, bom feriado, e para aqueles que ainda não tomaram a vacina, se cuidem. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.